Olá a todos! Vocês já se perguntaram por que José do Egito é considerado um dos maiores visionários da Bíblia? Filho predileto de Jacó em uma família numerosa, José teve um caminho espinhoso. Traído e vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele foi parar no Egito, uma terra distante e desconhecida. Apesar das provações, José se manteve firme em sua fé. De escravo a prisioneiro, sua resiliência e dom de interpretar sonhos o guiaram até o palácio do faraó. E foi ali que tudo mudou. José previu 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. Sua sabedoria evitou uma catástrofe, tornando-o uma figura respeitada e poderosa no Egito. Curiosos para saber mais sobre essa história de fé e superação? Inscrevam-se no canal e comentem com suas dúvidas e reflexões. Heróis da Fé. Conheça as histórias inspiradoras que moldaram nossa crença. Naquela terra antiga, Canaã, sob o céu estrelado do Oriente Médio, a gente encontra o José, um lugar de histórias antigas, de promessas e sonhos, onde o destino de muitos foi traçado sob a luz das estrelas. Filho querido do Jacó, pastor de ovelhas e herdeiro das promessas divinas. José não era apenas um pastor comum. Ele era o filho que carregava as esperanças e os sonhos de seu pai, Jacó, um homem que tinha lutado e sofrido muito na vida. O José, um jovem de beleza rara, carregava consigo a preferência do pai, mostrada pela túnica multicolorida que ele usava. Essa túnica não era apenas uma peça de roupa, mas um símbolo de amor e favoritismo, algo que o destacava entre seus irmãos. Uma roupa especial, símbolo do favoritismo, que ia acabar despertando a inveja no coração dos irmãos, filhos de outras esposas do Jacó. A inveja, um sentimento corrosivo, começou a crescer, alimentada pela percepção de que José era o preferido. Desde pequeno, o José tinha uns sonhos misteriosos, viu? Sonhos que pareciam mais do que simples devaneios noturnos. Sonhos que traziam mensagens e visões de um futuro que ninguém podia imaginar. Visões que mostravam um futuro grandioso para ele. Ele via coisas que ninguém mais via, sentia que estava destinado a algo maior, algo que ia além dos campos e das ovelhas. Ele se via sendo reverenciado por estrelas do céu, campos dourados se curvando diante dele. Essas visões eram tão vívidas, tão reais, que ele não podia ignorá-las, mesmo que seus irmãos zombassem dele. Mas os irmãos, calejados da vida dura no campo, achavam essas histórias, esses sonhos, coisa de criança mimada. Para eles, José era apenas um sonhador, alguém que não entendia a realidade da vida dura e do trabalho árduo. E essa descrença foi virando um rancor, um ressentimento, que fermentou um plano cruel. Eles começaram a conspirar, a tramar um jeito de se livrar do irmão que tanto os incomodava com suas histórias e sonhos. O Jacó, o pai, acreditando na proteção de Deus, mandou o José para ver como os irmãos estavam, cuidando do rebanho longe de casa. Ele não sabia do perigo que seu filho estava prestes a enfrentar, confiando que tudo estava sob o controle divino. Sem saber de nada, o José foi, levando a mensagem do pai e a esperança de voltar para casa. Ele caminhava pelo deserto, com o coração cheio de confiança e a mente cheia de sonhos, sem imaginar o que o aguardava. Mal sabia ele que aquela missão ia mudar a vida dele para sempre, jogando ele num redemoinho de problemas. A jornada que parecia simples e rotineira se transformaria em uma série de eventos que o levariam a um destino inimaginável, cheio de desafios e provações. A figura do José aparecendo lá longe, no horizonte, acendeu a fúria nos irmãos. Eles o viam como a personificação de tudo que os incomodava: a preferência do pai, a arrogância de seus sonhos e a ameaça ao seu próprio futuro. O ódio, que só crescia com o passar dos anos, explodiu num plano terrível. A inveja e o ressentimento que se acumularam ao longo do tempo finalmente encontraram uma saída violenta. O Rúben,
O filho mais velho, mesmo sem querer muito, não conseguiu segurar a raiva dos outros. Ele tentou intervir, sugerindo que não matassem José, mas a fúria dos irmãos era incontrolável. Tiraram a túnica do José, o símbolo da preferência do pai, e jogaram ele num poço seco, debaixo daquele sol escaldante do deserto. A túnica colorida que tanto invejavam, agora estava em suas mãos, mas não trazia a satisfação que esperavam. Alguns queriam matar o José ali mesmo, dominados pela raiva. A ideia de acabar com a vida do irmão parecia a única forma de aliviar o ódio que sentiam. Mas o Judá, pensando no lucro que podia ter com a desgraça do irmão, deu a ideia de vender ele como escravo. Ele viu uma oportunidade de se livrar de José e ainda ganhar algo com isso. Uma caravana de mercadores ia passar por ali, indo para o Egito. Os irmãos viram nisso a chance perfeita para se livrar de José sem sujar as mãos de sangue. E foi assim que fizeram. Venderam José aos mercadores, aliviando-se da presença incômoda do irmão. A caravana, chefiada por ismaelitas, negociantes experientes, levaram o José por 20 moedas de prata, o preço de um escravo, o valor da traição dos irmãos. Aí, para enganar o pai, pegaram a túnica do José, sujaram com sangue de animal e mostraram para o Jacó, dizendo que ele tinha morrido. A mentira cruel foi contada com frieza, e o velho Jacó acreditou. O velho Jacó, destruído pela dor, chorou a perda do filho querido. Seu coração estava em pedaços, e ele não conseguia entender como algo tão terrível podia ter acontecido. Enquanto isso, o José, acorrentado e em silêncio, começava uma viagem para o desconhecido. Cada passo que dava o afastava mais de sua família e de tudo o que conhecia. Levava com ele a dor da traição e a esperança de que Deus fizesse justiça. Mesmo em meio à escuridão de seu destino incerto, José mantinha a fé de que um dia a verdade viria à tona e ele seria redimido. Atravessando as areias escaldantes do deserto, José, agora uma simples mercadoria, seguia para o Egito. O calor era implacável, e a areia parecia queimar seus pés descalços. Cada passo era um lembrete doloroso de sua nova realidade, longe de sua terra natal e de sua família. A caravana, formada por homens rudes, não estava nem aí para o sofrimento do jovem hebreu. Eles eram mercadores experientes, acostumados a tratar seres humanos como bens de troca. Para eles, José não passava de mais um item em seu inventário, destinado a ser vendido ao maior lance. Dias e noites sob a luz fria das estrelas, José, acorrentado junto com outros escravos, suportava a dureza da viagem. As noites no deserto eram geladas, e o céu estrelado parecia indiferente ao sofrimento dos cativos. José se perguntava se algum dia veria sua família novamente ou se estaria destinado a uma vida de servidão. Depois de semanas, surge no horizonte a silhueta imponente de Mênfis, a capital do Egito. A visão da cidade trouxe um misto de alívio e apreensão. Alívio por finalmente chegar ao destino, mas apreensão pelo que o aguardava naquele lugar desconhecido. Uma cidade enorme, com suas construções monumentais, o rio Nilo serpenteando por entre elas, um mundo completamente novo para o José. Ele nunca tinha visto algo tão grandioso. As pirâmides e templos se erguiam majestosos, e o rio Nilo, com suas águas calmas, parecia um contraste com a agitação da cidade. A caravana entrou na cidade e foi direto para o mercado de escravos. O mercado era um lugar barulhento e caótico, cheio de gritos e negociações. Os escravos eram expostos como mercadorias, avaliados e negociados sem qualquer consideração por sua humanidade. Era ali que o José seria vendido. Ele observava com olhos atentos, tentando entender seu novo ambiente. O medo e a incerteza eram palpáveis, mas ele sabia que precisava ser forte. Nesse mercado, tinha um homem chamado Potifar, capitão da guarda do faraó, homem de confiança do rei.
Potifar era conhecido por sua astúcia e habilidade em escolher os melhores escravos para servir em sua casa. Ele estava olhando os escravos à venda, quando seus olhos astutos perceberam a inteligência e a força de vontade no olhar do José. Potifar sabia reconhecer um bom investimento quando via um, e algo no jovem hebreu chamou sua atenção. Não teve jeito, a transação foi feita, e o destino do José foi selado mais uma vez. Ele agora pertencia a Potifar, e sua vida tomaria um rumo inesperado. José não sabia o que o futuro reservava, mas estava determinado a enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Na casa de Potifar, José, sem identidade, virou um escravo em terra estrangeira. As lembranças da família, da terra natal, do favor divino, tudo isso acompanhava ele nas longas noites egípcias. Mas a fé dele não morreu, continuava firme, assim como a determinação de superar as dificuldades. E não demorou muito para que a inteligência e a conduta ética do José chamassem a atenção do Potifar. O capitão da guarda, confiando na capacidade dele, promoveu o José a administrador de todos os seus bens. E foi assim que o José, com muito trabalho e sabedoria, prosperou, administrando com justiça e cuidado tudo o que era do seu senhor. Mas essa maré de sorte do José acabou despertando a inveja dentro da própria casa do Potifar. A esposa dele, seduzida pela beleza do jovem hebreu, tentou se aproximar. Mas José, fiel aos seus princípios e temendo a Deus, rejeitou todas as investidas da mulher. Furiosa com a recusa, ela resolveu se vingar. Acusou ele falsamente de tentativa de estupro. Cego pela raiva e influenciado pelas mentiras da esposa, Potifar mandou prender o José. Lá estava ele de novo, jogado num calabouço úmido e escuro, vítima da injustiça. Mas a fé continuava sendo o alicerce dele, a única coisa que o sustentava nos momentos de angústia.